Um bebê de 2 meses deu entrada em um hospital aqui de Uberlândia com uma perna quebrada. Ele levantou a suspeita, então, dos profissionais da saúde que atenderam essa criança, a suspeita de que ela tenha sido vítima de maus tratos. Os pais serão investigados. O João Ricardo, nesse momento, está ao vivo com a Polícia Militar. As informações são preliminares, né, João? Mas a Polícia Civil também já foi acionada para apurar toda essa situação. Luciana, é o início da investigação dessa história que, claro, chama a atenção. Esse bebê de 2 meses deu entrada no último sábado em um hospital particular aqui de Uberlândia. Foi a própria equipe médica que reparou que os hematomas dessa criança coincidiam com hematomas causados provavelmente por maus tratos. Então a Polícia Militar esteve hoje nesse hospital particular aqui de Uberlândia, onde essa criança de 2 meses, esse bebê, né, de 2 meses, continua internado nesse hospital, acompanhado da mãe. Conselho Tutelar, Polícia Civil já está investigando a história e participa comigo aqui ao vivo do nosso Cidade Alerta, então, o Tenente Monsueto. Tenente, muito obrigado pela participação desde já. O senhor esteve no hospital, já deu para colher, deu para ouvir pessoas envolvidas nessa história, então, uma boa noite para você. Sim, boa noite. A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao hospital para registrar esse fato. Nós acionamos também o Conselho Tutelar, a Polícia Civil também acompanhou esse caso e todas as informações foram colhidas, colocadas, né, no BO para poder dar prosseguimento. Essa criança que deu entrada, então, durante o final de semana, hoje, terça-feira, esse acionamento da Polícia Militar que veio da própria equipe médica, é isso, né? Sim, a criança deu entrada ao hospital no sábado, mas somente nessa data que nós fomos acionados, porque a criança passou por alguns exames, inclusive ela se encontra internada. Porém, ela está bem, né, está sendo medicada, vai sair daqui uns 3 dias que ela vai receber alta, mas toda a equipe médica está acompanhando, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil também e a Polícia Militar colheu as informações, fez entrevista com as equipes médicas, com os pais da criança, para poder dar continuidade nesse boletim de ocorrência. Nesse momento que as informações ainda são preliminares, esse início de investigação, mas o que os pais dessa criança contaram então à polícia? Sim, a princípio os pais ficam com a criança. Eles alegaram que somente eles que cuidam dessa criança. Porém, o pai ele faz uso de medicamentos para depressão, ansiedade e tem algumas crises, que pode ser que é o principal suspeito, né? Mas nós não podemos afirmar que seja ele. A mãe também, ela desconhece, ela não soube precisar quem seria o autor dessas agressões, até porque foi ela mesma que levou. Ela é enfermeira, trabalha como enfermeira, então ela desconfiou desses hematomas e levou essa criança ao sábado para fazer exames, raio-x. E aí sim, ela constatou, junto com a equipe médica, que ele tinha essas lesões, uma no fêmur e uma próxima à cabeça. São lesões que foram constatadas nesse bebê através desses exames. Claro que são informações preliminares e agora tem toda uma investigação para entender os envolvidos nessa história, mas a própria equipe médica que também foi ouvida, a equipe médica responsável por esses exames, então, constatou essas lesões causadas possivelmente por maus tratos. Sim, constatou uma lesão no fêmur, né, e uma na região do crânio. E ela, assim que a equipe médica teve os resultados, ela procurou os pais, passaram para eles e após essas informações a criança ficou internada, desde do sábado até hoje. E pelas informações que nos foram passadas, que ela vai ficar mais uns 3 dias sob observação, porém não vai necessitar de cirurgia, apenas está sendo medicada e acompanhada fazendo os exames. É importante esse reforço que o tenente faz, então, sobre o estado de saúde dessa criança, porque é um crime que chama atenção. A gente está falando de um bebê de apenas 2 meses, qualquer impacto ali tem uma gravidade, mas a criança agora continua internada, passa bem, tem até uma previsão de alta pelos próximos dias, sem a necessidade de procedimento cirúrgico, apesar dessas lesões constatadas, então, pela equipe médica que fez o acionamento da Polícia Militar. Então, reforçando também, tenente, além da Polícia Civil que já está investigando e o Conselho Tutelar vai acompanhar de perto esse caso, né? Sim, está sendo acompanhado, inclusive já foi orientado até o próprio pai também a manter uma certa distância ali do estabelecimento hospitalar, apenas a mãe que está lá porque ela está amamentando, mas porém acompanhada de um familiar e também da equipe do hospital. O boletim de ocorrência foi registrado como maus tratos, tenente? Sim, foi registrado, encerrou nesse momento e está sendo encaminhado para a delegacia. Agora dá início então a essa investigação e define também os próximos passos, né? Exatamente, agora com esse boletim em mãos e as informações e o próprio relatório médico para poder tomar as providências futuras. Tenente Monsueto, então, da Polícia Militar, participando ao vivo com a gente do nosso Cidade Alerta sobre esse caso, então, que chega na noite, né, dessa terça-feira, caso que iniciou então no sábado.
sábado, equipe médica de um hospital particular que acabou acionando a polícia militar e agora uma investigação possivelmente de um crime de maus tratos, uma criança, um bebê, né, de 2 meses. Luciana, a gente continua acompanhando essas histórias e qualquer atualização eu volto a te chamar. Muito obrigada, João. Muito obrigada ao tenente pela gentileza de conversar com a gente ao vivo no Cidade Alerta. Um caso estarrecedor, um caso que nos preocupa muito, mas o que mais nos chama a atenção foi a demora desse acionamento também, né? A criança deu entrada ali no sábado, somente hoje foi acionado. Mas o mais importante é que, de fato, todas as medidas foram adotadas a partir desse momento e que ela está muito bem assistida. Então, a gente reza para a recuperação desse bebê, para que ele fique bem logo, para que tudo seja esclarecido e que, se de fato houverem um responsável por essas lesões, se ele de fato for constatado que tudo se tratou de uma situação de maus tratos, que o responsável pague pelo crime que cometeu. Eu vou reforçar, é uma suspeita de maus tratos, a polícia registrou, a Polícia Civil está investigando, a equipe do hospital está acompanhando, a criança está muito bem assistida por profissionais maravilhosos que estão atuando nesse caso, mas o Cidade Alerta vai ficar de olho nessa história. É uma suspeita que, se for confirmada, terá graves consequências penais.